patrulhas são enviadas todos os dias nas águas ao redor do SCP. O acesso à rede subterrânea abaixo dos 7.900 é limitado ao pessoal treinado em espaços anômalos. As explorações devem ser feitas com um grupo de 4 ou mais pessoas para reduzir a possibilidade de acabar se perdendo no lugar. Caso o pessoal se perca ou se separe nessa área, eles são aconselhados a encontrar um espaço fechado e aguardar o resgate, e não é aconselhado fazer muito barulho nesse momento. O SCP-7900 é um mosteiro fundado em 1208 e centro de várias atividades anômalas. Ele fica a 7 quilômetros da costa de Normandia, na França, em uma ilha rochosa cercada por águas profundas. Foi originalmente construído como uma guarnição militar para o exército francês na Primeira Guerra dos 100 Anos, de 1159 a 1259, por causa da sua localização estratégica, mas logo depois foi convertido em uma instituição católica. Depois do seu isolamento rápido, ganhou reputação como um local de cura espiritual. O SCP era difícil de ir e, portanto, era habitado apenas por um pequeno grupo de devotos que viviam permanentemente na ilha. A consciência pública sobre ele diminuiu lentamente ao longo do tempo, por causa do seu afastamento e a solidão da sua população. Em algum momento, o contato entre os moradores dos 7.900 e o continente europeu foi completamente cortado, e a religião praticamente da ilha mudou do que antes era o catolicismo. Ele eventualmente se tornou pouco mais do que um simples mito por volta de 1300, e desde então foi completamente eliminado dos registros públicos depois da sua descoberta pela Fundação, no final do século XIX. Numa época desconhecida, foi construída uma catedral românica, semelhante a outras catedrais da época. Ao longo dos 100 anos seguintes, vários acréscimos foram feitos à estrutura original, incluindo uma torre com sino, alojamento e cripta. Acima da entrada da catedral, principalmente retrata o afogamento ritualístico em massa de mais de 50 pessoas. No interior, murais e vitrais retratam a morte, a purificação e a eventual transmutação da alma após o afogamento, frequentemente combinados com representações da vida marinha, como híbridos humanos semi-aquáticos, além de uma caverna inundada contendo uma carcaça preservada de baleia. Vários pesos de metal, supostamente usados para ajudar no afogamento, foram recuperados dos alojamentos do SCP. Restos fossilizados cercam a ilha, sugerindo a presença de um número incalculável de vida marinha ao longo da história dos 7.900. Atualmente, a ilha está praticamente desprovida de vida. No momento da descoberta, a estrutura foi abandonada. Desde então, se tornou a fonte de estudo da Fundação, ajudando a narrar um período rico, mas sombrio da história francesa. Abaixo dos 7.900 encontra-se uma grande rede de túneis construídos em uma data desconhecida na história do SCP. A rede foi descoberta durante escavações arqueológicas ao redor da base da ilha. Os túneis ainda não foram totalmente explorados, mas as equipes de pesquisa mapearam mais de 150 quilômetros até então. As estimativas colocam o tamanho total da rede entre 600 e 1.000 quilômetros. Durante explorações preliminares, se descobriu que a rede tem um efeito anômalo que faz com que as pessoas tenham uma probabilidade maior que o normal de se perderem nos túneis, mesmo quando usam equipamentos de navegação avançados. O pessoal resgatado diz ter se perdido por meios não anômalos, como o mau funcionamento dos equipamentos, mas a quantidade de vezes que isso aconteceu indica efeito anômalo. Esse efeito foi notado quando a Força-Tarefa Especial Mammoth, uma equipe de reconhecimento especializado em exploração subterrânea, não conseguiu transmitir seu sinal de tudo limpo por mais de 3 horas enquanto estava no subterrâneo. A equipe foi declarada desaparecida 3 dias depois da perda do contato, mas foi descoberta depois por patrulhas de resgate. Durante o interrogatório, os membros da equipe disseram que ficaram desorientados depois de tentarem voltar à superfície por onde vieram. Segundo o protocolo padrão, eles começaram uma exploração lateral, até chegarem a uma caverna inundada que continuava por uma profundidade incalculável. Ao fazer um plano de resgate, vários membros da equipe disseram ter ouvido vocalizações parecidas ao canto de baleias saindo da água.
Uma investigação mais detalhada não conseguiu revelar a fonte. As vocalizações foram descritas como aumentando de intensidade, amplificadas pelas paredes da caverna, até que a equipe foi forçada a sair da caverna. Conheço Rick há muito tempo. Ele foi um dos 6 membros fundadores do Mammoth. 20 anos nesse trabalho e nunca vi alguém desmoronar como o Rick. Veja, ele estava agindo de forma estranha há algum tempo. Ele demorava um pouco demais para responder as perguntas. Às vezes ficava completamente indiferente. Estávamos trabalhando no Brasil, então pensei que fosse malária ou algo assim. Foram necessárias meia hora de túneis para encontrar o fim da trilha, bem na entrada da caverna inundada. Ligo minha lanterna e vejo Rick sentado na beira da água. Meu Deus, se você o tivesse visto. Seus olhos estavam todos leitosos e ele não respondia. Notei suas pernas, do joelho para baixo, estavam submersas na água. Quando o tiramos, vi que a pele do osso estava apodrecendo. Não sei quanto tempo ele deve ter ficado ali sentado para que isso acontecesse. Em suas mãos havia um sinalizador de emergência queimado, sem dúvidas o que ele usou para fazer a trilha. Suas roupas estavam esfarrapadas. Fizemos um rápido exame médico, mas como só tínhamos suprimentos básicos em mãos, não pudemos fazer muito por ele. Eu disse à minha equipe para carregá-lo para cima. Eu não gostava das suas chances de sobrevivência e mesmo que conseguíssemos salvar sua vida, ele nunca mais voltaria a andar. Mas fiquei aliviada por ele não morrer sozinho lá. Uma missão aquática confirmou a presença de, pelo menos, um grande animal marinho, morto recentemente e em bom estado. A causa da morte foi determinada como fome. Ela parecia muito como uma baleia cinzenta, com várias exceções importantes. Olhos mal formados, afundamento no crânio e coberto por crescimento de pele, ausência total de respiradouros ou aparelhos respiratórios, falta de barbatanas, 2 braços, pálidos e ossudos, saindo de ambos os lados do torso e terminando em mãos parecidas com as humanas. Por causa do seu tamanho, sua retirada da caverna era impossível e todos os exames tiveram que ser feitos com equipamentos de mergulho. A espécie foi nomeada pela equipe como Apóstolo Cinzento. Ao ver o animal, ficou claro que estávamos lidando com algo muito pior do que aquilo que começamos. Todos vocês foram informados sobre a história desse lugar. Você viu os dispositivos usados para a tortura e a sua arte macabra. Se você é como eu, você já esteve no penhasco e olhou para o mar, com vários animais mortos ao longo dos milênios. O que eles poderiam ver que nós não podemos? O que poderia fazê-los sorrir para uma morte fria e solitária? Estudamos Notre Dame de la Mer por 50 anos. Outros podem te dizer que não há mais nada para encontrar. Eles estão errados. O que encontramos no poço do diabo é a chave para tudo. Os braços de cada lado da baleia. Eles são humanos. Eles são uma combinação genética quase perfeita, exceto o tamanho. E temos motivos para acreditar que há mais. A caverna continua além dos limites da nossa visão. Tem mais lá embaixo. Os depoimentos sugerem exemplares vivos e pretendemos encontrá-los. Restos de esqueletos em condições quase perfeitas eram frequentemente encontrados, muitos dos quais possuíam o corpo superior semelhante aos humanos. No 5º dia de exploração, as equipes de demolição descobriram uma câmara. Os membros da tripulação disseram ter ouvido o canto das baleias saindo do fundo do abismo. Eu estou olhando para lá e digo a mim mesmo, não desça, não desça, não há nada lá embaixo. Não é problema meu, certo? Mas é isso, não é? Eles me queriam lá embaixo. É nisso que vocês continuam errando. Esse não é outro culto à morte, não é outro Alagara. É a porra da nossa passagem para fora daqui. É uma forma de sairmos desse mundo confuso que vivemos. Você quer saber como eu sei disso? Porque eles me contaram. Eles têm uma maneira de fazer isso, comunicar algo a você em um instante. É difícil dizer, mas depois que acontece você simplesmente sabe o que eles queriam que você soubesse, como acordar de um sonho. Minha equipe não queria ir, mas depois que também viram, eles ouviram. Começamos com medo no escuro, mas descobrimos que não havia nada para temer em primeiro lugar. Nós evoluímos e minha evolução foi naquela caverna. Não me lembro de tudo que eu vi lá embaixo. Foi como um sonho. Não me lembro dos detalhes, mas nunca esquecerei dos rostos. Horríveis, mumificados, assustados. Milhões deles, morrendo de fome naquele poço.
Nada para comer depois que os apóstolos morreram e os afogamentos acabaram. Vejo os rostos dos devotos recebendo nova vida e novo sangue da água. Eu vi um membro da fundação, cheio de felicidade da sua recém-descoberta imortalidade. Eu vi minha equipe gritando ao aceitar a bênção de Deus. Eu vi Rick. Eu me vi. Lee Dupont foi encontrado pela equipe de resgate horas depois. Os outros 6 membros da equipe foram declarados desaparecidos. As tentativas de localizar o lugar dos seus depoimentos fracassaram, provavelmente por causa da interferência anômala. A estrutura esquelética de Dupont começou a se transformar na manhã seguinte, e ele foi colocado em um ambiente aquático para amenizar a dor e a observar a extensão das mudanças corporais e mentais. Expedições recentes descobriram o lugar, mas não encontraram nenhum sinal dos humanoides descritos por Dupont. As marcas das rochas mostram a presença de um grande número de animais ali, mas nenhum estava presente. Ao mesmo tempo, sensores de movimento a 400, 317, 228 e 199 metros foram acionados por forças desconhecidas. Quer saber por que eu ordenei aos meus homens que enterrassem os últimos 6 meses do meu trabalho em 3.000 toneladas de rocha? Algo desarmou os sensores, e rápido também. Inferno. Rápido demais para ser um grupo também. Esses túneis são estreitos, não tem como alguém subir 200 metros em menos de 1 minuto. A menos que seja água. Tem que ser. É uma maldita inundação vindo do abismo. O dilúvio, certo? Foi assim que Dupont chamou? Sim, eu ouvi a fita. Ele estava fudido da cabeça, mas talvez ele estivesse no caminho certo. Encontramos algo terrível, incrível e lindo lá embaixo. Lutamos contra isso agora porque estamos com medo. Mas dê um tempo, talvez tenhamos tirado a sorte grande. Quem sabe onde estaremos daqui a 10, 20 anos. Qualquer que seja, acabou agora. Aquela caverna é hermética, nada vai sair em 1000 anos. Mas tudo o que temos é tempo, e a água é paciente.